Estamos de volta com os donos da bola num dia triste. Com essa situação, com esse acidente trágico que aconteceu com os jogadores, comissão técnica da Chapecoense, jornalistas também, mas a gente também tem que falar dos assuntos aqui da nossa região. Afinal de contas, ontem o Taubaté Vôlei perdeu por 3-1 para o Montes Claros, jogando diante de seus torcedores no ginásio do Abaeté pela 6ª rodada da Superliga Nacional. A equipe esteve muito abaixo do que costuma jogar e perdeu a invencibilidade e a vice-liderança da competição. Arquibancada cheia e jogo tenso. Para quem veio ver o Taubaté, foi um sufoco só. No primeiro set, disputa equilibrada. Tava até difícil sair do empate. Os torcedores empurraram o time. Mas o fator casa não adiantou muito. No finalzinho, Montes Claros levou a melhor e venceu a parcial por 30-28. De volta em quadra, a equipe do Vale se saiu bem no começo do segundo set. O Montes Claros respondeu. O camisa 1, Weber, não errava uma. Fez a diferença com um forte ataque. Logo, os visitantes abriram uma vantagem de 4 pontos. A vitória veio com esta falha do Taubaté. A bola subiu e ninguém pegou. 25-20. O Montes Claros seguiu embalado no terceiro set e fez um ponto atrás do outro. O Taubaté foi atrás da recuperação e conseguiu virar o placar. Este erro dos visitantes deu o último ponto aos donos da casa, que levaram a disputa para mais um set, 25-23. Na sequência, o Montes Claros não deu chance para o Taubaté. Ficou à frente o tempo todo. Abriu nada menos que 8 pontos de vantagem. O técnico César Douglas mexeu no time. Gelinski entrou, mas não adiantou. Antes mesmo do jogo acabar, os torcedores já começaram a deixar o Abaeté. E não era para menos. 25-18. 3-1 para o Montes Claros. A gente vem jogar contra uma equipe como o Taubaté, que tem o cartel de jogadores campeões olímpicos, né? Eu tive a felicidade de jogar bem hoje e poder ajudar a equipe e seguir em frente. Próximo jogo aí vai ser mais difícil, esperar a Taubaté voltar em Montes Claros para a gente repetir o espetáculo. A equipe deles jogou muito bem, né? Eles sacaram muito bem, na maioria do tempo no jogo eles estavam na frente no placar. E isso ajuda a sacar bem, né? Você vai com uma confiança maior. E como a gente estava sempre correndo atrás, em finais de set eles conseguiram abrir um pouquinho ali e a gente não conseguia buscar. Com o resultado, o Taubaté perde a invencibilidade na Superliga. Essa foi a primeira derrota da equipe do Vale depois de 5 vitórias seguidas. O próximo jogo do Taubaté vai ser contra o SESI, no próximo sábado, fora de casa. É uma equipe que tem muito ainda a crescer, a gente está indo para a 7ª rodada, em condição de igual para jogar contra o SESI fora de casa e aproveitar os dias de treinamento para a gente conseguir transferir para o jogo com mais qualidade e mais consistência. Acho que a palavra é essa, é buscar consistência e equilíbrio. A gente comentou, inclusive, Antônio Carmo, essa semana, ontem, falando do jogo, que o Montes Claros era um time melhor do que o que vinha logo abaixo. Vinha logo embaixo ali, para depois começar mesmo a pegar os feras, aí o SESI, o Campinas e o Sada Cruzeiro. Mas 3-1 em casa é meio irreconhecível. Né? Eu vejo assim, Andressa, no futebol, por exemplo, onde os resultados são mais surpreendentes, então você pega uma campanha de vez que, nossa, o time favorito perdeu em casa, né? Mas acontece, ele se recupera e tal. No vôlei, no basquete, esses resultados são menos surpreendentes, eles quase não acontecem. Quase não acontecem. Os favoritos normalmente, nem sempre. A gente já teve no campeonato a derrota do SESI para o Minas Tênis, fora de casa. Também imaginava-se uma vitória do SESI. Sim. E foi. Então, a gente pega assim, o Cruzeiro, o SESI e o Taubaté e talvez o Campinas vão ganhar todos os jogos? Não vão. Um tropeço aqui, o ano passado o Cruzeiro foi campeão, me lembro dele ter perdido um jogo, se não foi para o Montes Claros, foi para o Juiz de Fora, ao longo do campeonato. Inferior, né? Nossa, perdeu ali e tal. Bom, depois se recupera. Isso que o César Douglas falou é a verdade agora.
Por exemplo, o time agora começa os jogos mais difíceis. Sim. Ele vai pegar a SESI, vai pegar a Campinas, vai pegar o Cruzeiro, né? São os jogos mais complicados, tem um mais tranquilo no meio. Então, imaginava-se uma vitória ontem, 6 vitórias seguidas, e aí começar a pedreira maior. E aí ia jogar contra o SESI em São Paulo mais tranquilo. Agora já vai mais pressionado, porque com essa derrota, se ele perde, ele já caiu para 4º lugar, né? Com a derrota, porque ele tem uma vitória por 3-2 e a derrota de ontem. Então ele caiu para 4º lugar. O Cruzeiro segue lá em cima, 6 jogos e 6 vitórias. O SESI e o Campinas com uma derrota. E o Taubaté com uma derrota também, mais uma vitória por 3-2. Então, torna-se o jogo mais difícil no que diz respeito à necessidade da recuperação. Perde o Montes Claros em casa, perde o SESI, o que está vendo com o time? O pessoal vai reclamar, já não está essas coisas. Mas a que se tem agora é a tranquilidade. E imagina, por que aconteceu isso? Não era para acontecer, era para vencer, e aí recuperar rapidamente, ganhando do SESI sábado lá em São Paulo, retoma o caminho aí que se prevê para esse time e brigar pelo título, que é o que todos imaginam, né? Famoso... Não é uma derrota dessa que vai criar também perdeu a hora que podia perder, né, cara? Tem muita coisa pela frente, mas que sirva de lição, mas não é um resultado, digamos nós assim, aceitável, assim, com parcimônia, né? Tá não foi legal. Tá certo, vamos falar um pouquinho de futebol, porque foi definido as datas e os horários locais dos jogos de volta da semifinal da Copa Band Vale de futebol amador, Antônio Carmo. A gente vai botar na tela para você comentar. Então, o Primavera e o Porto se enfrentam agora domingo, vai ser 4h10 da tarde. Os 2 jogos às 4h10 da tarde, Eugênio de Mello e Paysandu no campo do Eugênio de Mello, Primavera e Porto no campo do Primavera. No Jardim, ali no Novo Horizonte. E aí, a definição no próximo domingo, para nós conhecermos os 2 grandes finalistas que vão no outro domingo, dia 11, para o estádio Martins Pereira, para fazer a grande decisão dessa 18ª Copa Band Vale. Tá tudo empatado, Antônio Carmo, e a expectativa é que esses 2 jogos chegam agora sim. Para capar, né mesmo? Aquilo que... pega para capar, é isso aí. Andressa, a gente comenta aqui, essa é uma realidade, inclusive no futebol profissional. Raramente ocorre o que aconteceu na Copa do Brasil, por exemplo, na final, um jogo daquele, que o Grêmio foi lá e ganhou do Atlético Mineiro do Mineirão por 3-1. Isso é um resultado absolutamente surpreendente. Geralmente o jogo é mais parado, né, mais amarrado, e geralmente é o time da casa que tem uma certa vantagem. O time depois, no segundo jogo, é que a coisa escancara mesmo, porque não tem mais. Todo mundo correndo atrás, né? Não, no domingo não tem mais. Domingo agora... Quem não passar morreu na Copa e vai ver a final da arquibancada. Então, aí sim, com certeza, os jogos serão mais complicados, com mais emoção, com mais pegada. Isso a gente já sabe, está preparado para domingo, 2 grandes jogos que vençam os melhores. Tá certo. Agradecer o pessoal aqui do nosso Facebook, o Jorge Henrique Dominique, o Nilson Miranda Júnior, o Cartonagem Jacareí, o Fabiano Jacob de Moraes, que estão aqui prestando a homenagem deles em relação a esse acidente que aconteceu com os membros da Chapecoense e também jornalistas, que chocou todo mundo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte da nossa região para você e também sobre o acidente. Até já.